preços competitivos e com processos padronizados, que garantem a segurança e a qualidade em todas as entregas. Imagine receber tudo pronto, sem precisar contratar profissionais ou freelancers. Imagine ter uma agência que não tem limites para o crescimento. O que antes era apenas imaginação, agora é realidade. A Lamego apresenta a Alka, a primeira plataforma de crowdwork do mundo que é focada em agências, consultores e infoprodutos. Nós reunimos todas as soluções de marketing digital em um único lugar. Em nossa plataforma, você encontrará mais de 125 produtos disponíveis para oferecer aos seus clientes e ampliar o portfólio. Temos mais de 300 profissionais altamente qualificados e testados, em níveis pleno e sênior, que ganham por tarefa executada. Tudo isso dentro de um sistema completo de gestão de projetos, no qual você contrata o produto e o recebe no prazo estabelecido. Sim, você ouviu certo, você não precisará contratar profissionais. Nossa plataforma garante a entrega. Além de tudo isso, a Alka ainda é uma verdadeira ferramenta de matchmaking, conectando agências a leads qualificados para você aumentar a sua cartela de clientes e impulsionar o seu crescimento. Desde o lançamento da plataforma, já concluímos mais de 500 projetos, todos gerenciados por agências. Com a Alka, você fará parte de uma comunidade de sucesso, recebendo suporte e oportunidades exclusivas. Nós estamos em busca de parceiros em todo o território nacional. E se você está assistindo a esse vídeo, significa que tem a chance de fazer parte dessa revolução no mercado do marketing digital. Basta preencher o formulário e nós vamos avaliar se a sua agência tem o perfil para fazer parte desse seleto grupo de parceiros. Nós transformamos pessoas e ideias em grandes oportunidades. Alka, a escalabilidade nas suas mãos. Mais uma vez, bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso quarto encontro da imersão Alka Partners, a segunda imersão. Esse é o último dos 4 encontros coletivos, depois, mediante a adesão daqueles que participaram desses encontros, fazer as mentorias, o processo de mentorias individuais. Aí eu vou explicar ao final da fala do Gabriel, que ele tem um conteúdo muito rico para trazer para nós, né? Nós vimos aqui toda a metodologia, vimos a lógica dos 4F, os 13 passos do PLAC, nós avançamos em todas as observações que é necessárias para que a agência consiga escalabilidade, e agora nós temos o conteúdo do dia, né? O conteúdo do dia vai falar sobre o plano tático e todos os demais itens para finalmente fechar o ciclo de entender como que nós aplicamos toda a metodologia às nossas empresas, às nossas agências. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. Eu deixo a palavra agora com o Gabriel. Gabriel, é contigo. Você tem aí até 9h40 para seguir com o conteúdo. Bora lá. Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos que eu acho que esse daqui é a parte mais densa das informações. Vou tentar também simplificar um pouco, porque eu senti que na última imersão que a gente aplicou, essa parte foi a mais complexa, e depois nas mentorias, as dúvidas que apareceram estavam muito destinadas a esse conteúdo que a gente vai falar hoje, tá? Compartilhar minha tela aqui. Fiquem à vontade também para sanar dúvidas, tá bom, pessoal? Como é um conteúdo mais denso, às vezes deixando para o final, pode não esclarecer a dúvida de outras pessoas que estão aqui no grupo. Você vê que está que alguma coisa que eu falei que ficou nebulosa, aperta a mãozinha aí, o Valdério coordena a abertura da fala, a pessoa pode fazer o questionamento, tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, tá aí a tela, espero que vocês estejam vendo. Bora lá, pessoal, plano tático, né? Primeiro ponto é entender a diferença de um plano tático para um plano estratégico, tá?
O plano estratégico, ele é um plano onde você detalha tudo que você quer atingir, né? Por que você quer atingir, como você vai atingir, né? Onde você vai atingir, né? Os 3W, 2H, esqueci agora, mas existe uma metodologia ali para você montar um plano estratégico, onde você responde todas essas perguntinhas. Isso é um plano estratégico. O plano tático já é a diluição do plano estratégico em atividades táticas que serão executadas por você ou por um time. E as pessoas não entendem isso. Isso é a maior dificuldade que tem. Às vezes eu recebo um plano tático, que eu leio ele na verdade é um plano estratégico. Ninguém consegue andar sozinho com aquele plano. Vai ter que perguntar para a pessoa que fez o tempo todo, porque ele não é um plano feito para ser executado e colocado em prática, né? Então, quando a gente fala de plano tático, coloque na cabeça que é a discriminação de cada microatividade que deve ser executada para que o plano estratégico seja cumprido. E o plano tático de marketing, ele deve conter essas caixinhas aqui como resposta dentro dele. Nós temos plano tático modelo, que a gente vai fornecer para vocês, que é usado pela Alca, mas vocês podem montar o próprio plano tático, layout e tal, desde que responda essas perguntas. Algumas das agências partners já consolidadas já montaram o próprio plano tático e não usam o nosso, mas respondem todas essas perguntas. Então, o plano tático precisa ter, inicialmente, o que é o plano tático? Uma instrução. E por quê? Porque o plano tático é o material que vai sim para a mão do seu cliente. Esse documento é o que vai tangibilizar o teu conhecimento. Não vale de nada você falar para o cliente que ele precisa fazer isso, aquilo, que ele precisa estar na rede social, que ele precisa ser uma autoridade digital e blá, blá, blá. O cliente fecha o contrato contigo. A primeira coisa que você faz é ficar 15 dias para ele ter a primeira entrega de qualquer coisinha besta. Aí ele vai lá e recebe uma artezinha feita e como se aquilo fosse satisfatório para ele ficar feliz com 3 mil, 4 mil reais investido. E aí começa a insatisfação. Aí começa o cliente não ver valor. Aquela pessoa que teve um logo lindo na hora de vender, mas na hora de entregar foram 15 dias com o primeiro criativo. Então, o plano tático, ele tangibiliza o seu conhecimento antes da entrega chegar. Em 5 dias, você tem que ter um plano tático. Se o cara fechou contigo, você fez o briefing com ele, em 5 dias tem que ter um plano tático, no máximo 5 dias. Ele tem que receber um plano tão robusto que ele não vai ler, porque é técnico. Só que ele vai sentir que aquele conhecimento será executado, está ali. Inclusive, tem prazos ali dentro, discriminados. O teu cliente não está no escuro. E aí, o churn geralmente é por conta disso. A primeira impressão é que fica. E a maioria das agências não tem velocidade, né? Então, peca no começo, deixa passar 2, 3 dias depois de fechar o contrato, sem falar com o cliente. Aí depois fala com o cliente, faz o briefing depois de uma semana, achando que está tudo bem. Só que depois do briefing tem mais uma semana para soltar uma tarefa para a equipe. E aí começa. E aí a culpa sempre é do executor, seja interno ou não. O executor tem que entregar com velocidade agora. Tem 24 horas para entregar. Eu preciso para hoje. E aí vem a pastelaria. Serviços rápidos, porque a agência está com medo de perder o cliente, e aí tem que correr, porque ela deixou vários e vários dias para fazer o trabalho estratégico, intelectual, que é o que realmente dá resultado. O plano tático vai ajudar vocês nesse processo, e ele precisa ter lá, dentro do documento, o que é o plano tático, para o teu cliente entender. Então, a primeira folha ali, depois da capa, tem que ter a descrição do que é o plano tático. Tem que ter um sumário, tem que ter a descrição do que é o plano tático. Aí vem o compromisso de prazos. Eu vou mostrar para vocês já o modelo de plano tático. Compromisso de prazos seria, não precisa necessariamente ter a data específica, mas o intervalo de dias, a partir daquele momento que ele aprovar o plano tático, o intervalo de dias que ele vai ter cada coisa. Então, em 5 dias, as primeiras entregas, em 30 dias, nossa próxima reunião. Tudo isso está no plano tático discriminado e o cliente vai assinar, ele está concordando com aquilo. Tá? Depois desse descritivo, tem que ter o briefing que você captou com o cliente já antes,
tem que estar resumido ali. É uma tabela que vai ajudar qualquer profissional que pegar aquele documento a entender o seu cliente em uma leitura daquela tabela. Vai entender o que o cliente faz, os links úteis, o público-alvo, o objetivo, o que o cliente já fez antes de contratar a agência, o que o cliente pretende ter depois de ter contratado vocês. Esse briefing básico pode ser montado hoje por AI. A gente antigamente tinha que fazer tudo manual, hoje não. Se você tem todas as informações, o modelo dentro da ferramenta, ela extrai para você esse briefing resumido. Estrutura de tarefas. Aí chega na estrutura de tarefas. Então, depois desse briefing básico, que vai posicionar qualquer profissional com entendimento do que é o negócio, vem a estrutura de tarefas. E aí, sim, é cada caixinha. No nosso caso, no nosso plano tático da Alca, nós usamos caixinhas. Vem cada caixinha com detalhamento da estrutura das tarefas que devem ser executadas. Então, se eu vou ter 20 card post por mês, 20 criativos por mês, eu vou ter 20 repetições daquela box com detalhamento do que deve ser criado. Qual é o meu... Eu preciso detalhar exatamente como a arte deve ser? Não, mas eu tenho que dar instruções, referências e qual o objetivo daquela arte. Qual vai ser atingido? É engajamento? É conversão? O que é que eu quero com aquilo? Porque a estratégia é do consultor, não é do executor, não é do designer. O designer não pode pensar em estratégia, ele tem que pensar em fazer uma arte disruptiva seguindo as referências enviadas pelo consultor. Mas a estratégia como um todo está na cabeça do consultor. Se ele não entender isso, se ele quiser delegar isso para um designer ou para um copywriter, não vai funcionar. O copywriter vai fazer uma cópia, ele não vai pensar na estratégia como um todo. Então, a estrutura de tarefas é onde você vai determinar cada tarefinha do teu plano de marketing, como ela deve ser feita. Aí eu tenho um site a ser criado, vai ter lá uma tabela com descrição completa de como eu quero esse site. Eu tenho o Google, eu tenho o tráfego pago a ser feito, eu tenho lá a descrição do tráfego pago, qual que é a minha ideia? Ah, Gabriel, mas eu gostaria de deixar aberto para o gestor de tráfego definir aonde colocar o recurso. Isso tem que estar descrito lá. Então, aguardo o posicionamento do gestor de tráfego sobre as melhores plataformas a serem investidas após análise detalhada e blá, blá, blá. Tem que estar lá. Então, a estruturação das tarefas todas está descrita no teu plano tático. Eu, Gabriel, como consultor, defendo o plano tático trimestral. Qual é a diferença de um plano tático trimestral, um plano tático bimestral, mensal? Diferença que eu falo em custos. Quando eu faço um plano tático trimestral, eu, estrategista, são para esse cliente, uma vez no trimestre. Atenção estratégica. Uma vez no trimestre, eu paro por 4 horas, 3 horas, depende do tamanho do projeto. Tem um projeto muito grande, eu tinha projeto que era R$10.000 por a mensalidade, que eu dedicava realmente um dia inteiro no plano tático daquele cliente. Um dia inteiro. Mas é um dia no trimestre, montando um plano tático que será executado por uma equipe. E eu faço o melhor plano tático. Eu me dedico, me debruço, penso, conecto uma tarefa na outra. Então, por exemplo, a tarefa de gestão de tráfego só pode ser feita quando os criativos estiverem prontos. Eu tenho um campo onde eu coloco esse detalhamento, essa instrução para quem? O meu assistente consultivo. Não podemos esquecer que o estrategista no PLAC, ele tem um assistente consultivo. Então, eu coloco lá, ó, esta tarefa necessita dos criativos que estão sendo feitos na tarefa de card post. Então, eu vou colocando tudo isso, porque eu não quero mais olhar para isso durante 3 meses. Eu quero focar em venda em outros clientes. Eu não quero mais revisitar esse projeto. Então, eu vou colocando tudo. Tá? Dentro de cada tarefinha, existe um local específico que tem que ter o status daquela tarefa. Isso aqui eu vou dar como ideia para vocês, porque vocês podem... O teu cliente pode, do nada, solicitar, falar assim, eu quero saber como que está o meu projeto, eu não estou vendo nada, não estou tendo resultado, não estou tal. Aí o que acontece? O consultor tem que pegar, se acontecer isso, o cliente pensa em cancelar, ou está chateado, o consultor tem que pegar, correr e tentar montar um relatório para se encontrar com o cliente. Espera aí,
Se o seu assistente puder ir mudando o status de cada tarefinha que você criou no plano tático, né? Um plano tático compartilhado num Drive, e ele puder ir mudando o status de cada tarefinha, colocando o que foi executado, o que está pendente, o que está pendente de aprovação, ele vai mudando as tarefinhas do plano tático. Tem a Alca para isso também, né? Mas eu estou dando uma ideia para vocês de gestão do seu assistente coletivo. Ele tem a missão de mudar os status das tarefinhas e colocar o link da tarefa que foi executada ou está sendo executada, seja internamente ou seja na Alca. Tem um campo para ele colocar o link e o status. O dia que o teu cliente questionar, basta você pegar esse plano tático que está no Drive e apresentar para o cliente tudo que já foi feito. E ir clicando nos links e avaliando junto com o cliente, se isso for necessário. Então, você já pensa com antecedência numa gestão de crise. E o plano tático lhe permite fazer isso. Aí você vai para os termos de aprovação. Termos de aprovação, você tem um contrato com o cliente. Cuidado que o contrato seu, ele não pode ser um contrato engessado ao ponto de te penalizar por você mudar estratégias para melhorar o resultado do cliente. Então, o contrato, ele pode ser um contrato rígido, que tem lá as regras, por exemplo, de aprovação e assim por diante, mas o que é o termo de aprovação de um plano tático? No termo de aprovação do plano tático, você determina vários outros subitens, como revisões, né? Então, a revisão, você pode mudar lá, você pode colocar que você precisa que o cliente, naquele plano tático, faça a revisão dos itens em 2 dias no máximo. Ou seja, a aprovação dos itens em 2 dias. Por quê? Porque é um plano tático de cunho viral. Então, você está pegando assuntos do momento e tentando viralizar. Se ele demorar 10 dias para fazer qualquer tipo de aprovação, perdeu o cunho viral, vai perder o item executado. Então, você já está colocando isso dentro do plano tático, como uma regra daquele plano tático. Existem vários termos. E sem contar que o teu cliente vai assinar o plano tático, ele vai concordar com tudo que está ali, tá? E aí, por último, que é isso, né? O último ponto, ele aperta suas mãos, ele concorda com o plano tático. Tem muita agência que não cobra a assinatura do plano tático. A assinatura pode ser um aceite por e-mail, pode ser um aceite pelo WhatsApp, pode ser uma assinatura digital. A única coisa que você precisa é que o cliente tenha a ciência que ele concordou com o teu plano tático. Porque se você todo mês tiver que cobrar, perguntar para o cliente se pode ou não pode fazer alguma coisa, quantas horas você vai ter que colocar na precificação daquele projeto? Seu tempo todo está tendo que perguntar para o cliente o que pode e não pode fazer. Não pode. Isso não existe. Você precisa ter autonomia para andar com o projeto durante 3 meses. E o plano tático permite isso. Deixa eu tentar pegar um plano tático aqui para mostrar para vocês. Tentar pegar um elaborado. Isso eu acho aqui. Temos um modelo do plano tático Alcabalamego aqui. Vamos ver se ele está preenchido ou se ele é só a casca. Ó, por exemplo, esse aqui é um documento que a gente desenvolveu. Esse aqui está preenchido, né? É de uma das minhas empresas. E aí aqui vem um detalhamento, vem um sumário, por exemplo. Né? Esse aqui, na verdade, ele foi iniciado o preenchimento, mas não foi feito ainda, né? Então, só é a casca. Olha o que eu falei aqui, ó, explicação sobre o que é um plano tático. Tá aqui. No meu caso, eu tenho aqui a explicação do diagnóstico 4Fs, fico tudo para o cliente para ele poder ler nessa página, né? O plano tático e por que ele foi adotado. Aí o resumo do briefing, olha o briefing resumido, todinho aqui. Para quê? Isso aqui é para o cliente, isso aqui é para qualquer um da minha equipe. Ele tem que saber tudo desse cliente aqui nesse briefing resumido. Cronograma, compromisso de prazos. Ó. Eu tenho a tabelona aqui, ó, reunião de briefing, apresentação do plano tático, aprovação, lançamento das tarefas. E aí eu posso me comprometer, ó, em até 5 dias após a aprovação tal. Ou eu posso me comprometer com datas. O que der para colocar data, coloca data. Beleza? E aí vem vindo. Olha agora as tarefas. Começam as tarefas. E aí tem todo o detalhamento. Esse é o nosso plano tático da aula.
cada perguntinha deve ser respondida para as tarefas que compõem aquele projeto no trimestre. Eu vou multiplicando esses boxes. Então, se eu tenho mais de um banner, eu vou colocando 2, 3, 4, 5. Tem agência que prefere não fazer em box, faz escrito mesmo, um estrofe e tal. Não, isso não muda o resultado. O ponto crucial disso aqui é que o teu cliente, o teu assistente precisa conseguir andar sozinho. Se você cria um plano tático que o seu assistente tem que te perguntar as coisas, ferrou. Você perdeu completamente a escalabilidade, o custo desse projeto vai para as alturas sem você perceber. Porque o tempo todo, a hora mais cara está tendo que se dedicar a esse projeto. Então, aqui, por exemplo, tem todas as tarefas da Alca e tal. Esse modelo vai para a mão de vocês, tá, pessoal? Vocês vão ter esse material para poder se embasar. Mas, ó, descendo, vamos lá para baixo para ver a última parte que eu mencionei. Isso aqui é a tarefa ainda. Ó, termos de aceite. E aqui começa aprovação, prazo de feedback, reprovação, escopo fixo e alteração. Olha que interessante. O cliente concorda que o escopo das tarefas e a fase definida nesse plano tático não podem ser alterados. Após o lançamento das tarefas, solicitações de novas tarefas ou mudança do escopo serão tratadas como um novo plano tático ou mediante taxas adicionais. Acontece muito isso. Agências que estão na Alca vêm para a gente e falam, pessoal, não tem como pegar essa tarefa e devolver, ou não sei o que lá, porque o cliente não quer mais a arte para falar desse assunto X. Se o cliente está fazendo isso com vocês, é porque não tem nenhum tipo de rigidez no processo de vocês de atendimento. O cliente poder mudar a solicitação dele. Então, aqui a gente fecha isso. Não pode, tem taxa adicional, se ele quiser. Né? Responsabilidade do cliente, ó, matéria-prima. O cliente é o único responsável por fornecer todo o material solicitado, texto, fotos, acessos, dentro do prazo definido. Atrasos na entrega da matéria-prima impactarão no timeline do plano tático e a agência não será responsabilizada. Então, aqui no plano tático, tem as regras e as assinaturas. Pronto. Você tem o material que vai guiar o seu assistente consultivo ou assistente consultiva por todo o percurso durante 3 meses. E você, tchau. Você vai focar no estratégico e no comercial. Você precisa escalar a sua agência, você precisa prosperar, crescer. E se você ficar dando atendimento a um cliente que paga um cheque de 2 mil, 3 mil reais para você, você ficar dando atendimento para ele, você está reduzindo a sua hora, o seu valor, muito. Você precisa focar no estratégico e nas vendas. Deixar com que seu assistente ou seu assistente toque o projeto. E se o projeto for muito bem desenhado, o seu playbook, que a gente vai falar disso nas mentorias individuais, seu playbook foi muito bem amarrado e seu projeto for muito bem desenhado, o assistente consultivo consegue ir sozinho. Ele consegue executar, lançar, validar, falar com o cliente. E você está onde nessa história? Você pode estar lá no grupo junto com o cliente, no grupo do WhatsApp e tal. E você vai ver as entregas na mesma hora que o cliente. Eu não sei quem foi que uma das agências partner teve essa mesma questão recentemente. E eu dei essa dica. Eu falei, olha, fica no grupo com o cliente. E se você não gostar de alguma entrega, vai lá no grupo que o cliente está e dá a tua validação. O teu assistente, quando chega, vai ouvir, só que o melhor, o teu cliente vai ver que você está intervindo. Ele vai ver que você está trabalhando. Eu não sei por que as agências acham que se esconder do cliente, a quantidade de vezes que o estrategista reprova ou pede ajustes no item, esconder do cliente é melhor. Não é melhor. O cliente precisa ver você trabalhando, ele vai dar valor para o seu trabalho estratégico nessa modalidade. Eu sempre fiz isso, pessoal. Desde como agência, o cliente me via no grupo, junto com ele, falando, gente, isso aí está fora do contexto, vamos mudar, essa copy não está boa. E o cliente virava para mim e falava assim, isso mesmo que eu estava reparando. Ainda bem que você viu. Eu falei assim, estou aqui para isso. A mostrar o valor também do seu trabalho, não ocultar isso achando que o cliente tem que ir só o filé. Ele tem que ver o trabalho que dá chegar no filé.
tá? Então, aqui é o plano tático que precisa ser construído, vocês vão ter o material, mas ele precisa responder. Cuidado com o plano tático raso. Achar que a Big Idea vai vir dos executores. Então, eu não dou, eu quero fazer um criativo, eu não faço um AdSpy da vida, eu não faço uma pesquisa na biblioteca de anúncios, eu não verifico quais são os anúncios que estão naquele segmento viralizando, eu não faço nada disso. A única coisa que eu faço é colocar lá, olha, eu preciso fazer um criativo para um anúncio para a gente vender o curso da cliente. O curso é disso. E esperar que o executor vá fazer análise de anúncios, que vá atrás de criativos que dão certo e que convertem, e blá, 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 para ganhar 100, 100 e poucos reais. Não vão fazer isso. Então, o executor vai simplesmente pegar e fazer uma ideinha que está na cabeça dele, que pode ser a mais básica, e você vai culpar o executor pelo criativo raso que chegou. Mas não, o que está raso é o seu trabalho como estrategista e consultor, que precisa agora ter ferramentas, hoje tem IA, tem tudo, pelo amor de Deus, na nossa época lá atrás não tinha nada disso, então você não conseguia a ajuda de um IA para puxar referências, você tinha que ficar caçando. Eu tinha umas 4 ferramentas. Só para poder descobrir anúncios que dão certo. Não era nem a biblioteca de anúncios. A gente usava o AdSpy, não sei nem se existe ainda essa ferramenta, mas a gente mapeava vários segmentos e ficava tentando fazer espionagem pela landing page desses segmentos para tentar achar criativos que convertem. E aí eu falava para o executor o que eu queria depois de ter feito toda essa análise do que funcionava. Isso é um trabalho de marketing, de um estrategista de marketing. Né? Bom, dúvidas, pessoal, sobre o plano tático, por favor, podem tirar, tá? Podem ensinar. A gente agora vai para uma outra vertente, que é como automatizar a sua agência. Porque a gente está falando de várias coisas, né? Mas tudo vai depender do consultor estratégico para acontecer. Não, tudo tem que ser automatizado. Tudo tem que estar dentro de um workflow da agência. Se tiver tecnologia para automatizar o que eu vou falar agora, melhor. Se não tiver, vai ter que implantar em curto espaço de tempo, porque são várias etapas rígidas. O cronograma placa de 13 passos. Tá? Esse cronograma, ele é como se fosse a linha do tempo do cliente durante o mês com você, durante o trimestre, se for um plano tático trimestral. É a linha do tempo. E nesse cronograma que você consegue fazer precificação. Então, assim, vamos lá. Como que você precifica o teu projeto para o cliente? Hoje você deve ter lá uma tabela de valores. E aí você vai chegando no valor que você cobrou. Só que depois, como você mapeia se aquilo está sendo saudável ou se aquilo está sendo um prejuízo? Como que você faz o mapeamento? Somente dá para fazer mapeamento identificando o número de horas dedicada para aquele cliente. É a única forma de uma empresa de prestação de serviço fazer mapeamento de custo, conseguindo mapear todas as horas dedicadas àquele cliente. E como que você faz isso? Você cria um histórico, um registro de momentos em que aquele cliente foi assessorado ao longo de um determinado tempo. O cronograma placa 13 passos, ele pega e já determina a quantidade de horas e vezes que você vai dar atenção para aquele cliente e como. E aí você consegue ter precificação antecipada mais condizente com a realidade do que a agência cega, que vai precificando e quando vê, está toda semana falando com o cliente, fazendo reunião com o cliente, virou um funcionário e não tem noção quanto que aquele cliente gera de prejuízo dentro de um cálculo de horas. Tá? Que é a calculadora que a gente colocou lá de escravidão operacional, ela pode dar isso aí de forma bem clara, se você preencher com qualidade, óbvio. A calculadora, ela vai te dar o resultado se você colocar tudo realmente que você faz. Ah, mas eu só falo com o cliente no WhatsApp, todo dia, um pouquinho. Você colocou na calculadora? Quanto tempo? Dá 5 minutinhos por dia? Pelo WhatsApp? Tem que estar lá. Que aí você vai descobrir, né? Então, vamos lá. O cronograma de 13 passos. Primeiro, fechei com o cliente.
já passamos do momento da venda, fechamos o projeto com o cliente. Você tem 24 horas para fazer ou agendar o briefing. Eu sempre orientei meus consultores a fazer o briefing no mesmo dia que o contrato é fechado. E nunca mandar para o cliente linkzinho para preencher, isso é ridículo. Briefing, a gente tira as respostas do cliente, a gente extrai dele. Na hora de fazer o briefing é que a gente descobre com perguntas certas o que está lá dentro e o que a gente precisa fazer. Então, primeiro ponto, quanto tempo você demora para fazer um briefing? Você fecha o contrato rapidinho, mas para fazer o briefing você agenda com uma semana? Em 24 horas tem que ter pelo menos um agendamento. No máximo, em 5 dias, o briefing tem que estar feito. No máximo. E eu já acho muito. 5 dias, para mim, é muito tempo perdido nos dias de hoje. Né? Então, no máximo, 5 dias, o briefing tem que estar elaborado. Quem faz o briefing? O VC. Quem faz o agendamento? AC. Assistente consultivo faz o agendamento. Você não tem que se preocupar com isso. A assistente consultiva vai ter que entrar em contato com o cliente, dar parabéns pela aquisição e tudo isso são tarefas automatizadas dentro do teu workflow. Então, na hora que um projeto é fechado, todos esses 13 passos têm que abrir no teu workflow para cada pessoa que tem que fazer essa atividade. É automatizado. Tem que fazer. Então, a assistente consultiva vai chegar, vai entrar em contato que tem uma tarefa para ela fazer isso. Ela vai agendar a reunião com o cliente, você vai fazer o briefing. O vendedor consultivo vai fazer o briefing. Fez o briefing, e no máximo, 3 dias depois do briefing, tem que ter a criação do plano tático. Em 3 dias, você tem que criar o plano tático. E depois, no máximo 2 dias, tem que ter a apresentação com a assinatura do plano tático. Então, o total aí já deu 10 dias do fechamento. Só que em 10 dias do fechamento, 5 do briefing, mais 5 até a apresentação do plano tático, em 10 dias do fechamento, você já apresentou um material extremamente robusto que vai alimentar a crença do cliente em tudo que você falou no momento da venda. Ele vai tangibilizar todas as suas ideias. Depois da apresentação do plano tático, aí vem a parte mais importante, né? A gente chama de handover ou a transferência ali, né? Você pode transferir para as mãos do assistente consultivo o plano tático. De preferência, ou você faz uma gravação, eu dou essa dica porque eu acho que foi o jeito mais eficiente que eu encontrei. Eu pego o plano tático, muito bem escrito, e gravo a minha tela explicando todo o plano tático. Faço uma gravação. Eu entrego uma pasta no Drive com o plano tático a gravação. Então, a assistente consultiva precisa fazer uma análise do plano tático, ler o plano tático e fazer uma análise assistindo meu vídeo. Acabou. Eu não tenho mais por que dar atenção àquele projeto. Já tem um vídeo gravado e tem um plano tático todo detalhado escrito. A partir desse momento, a assistente consultiva começa a andar com o projeto. E aí vem, primeiro, o que ela faz antes de lançar as tarefas? Ela reserva as agendas já. Então, a assistente consultiva sabe que mensalmente existe vai necessitar todo mês de uma pequena atenção do estrategista, do consultor, àquele cliente, que é para ele falar com o cliente, fazer uma call mensal e atualizar de como está o andamento do plano tático. Então, isso é possível. A assistente pode agendar isso. Eu fazia a reunião com o cliente trimestral. Então, a assistente consultiva já agendava para mim no trimestre a reunião onde eu iria apresentar o resultado do plano tático. Mas mensalmente eu fazia um momento de ligação ou de mensagem junto ao cliente para perguntar se ele estava bem, satisfeito, se eu poderia tirar alguma dúvida dele do processo e tal. E eu alimentava essa proximidade junto ao cliente. Então, a assistente, ela já reserva as agendas. Ela já coloca o dia que você vai apresentar o novo, quer dizer, que você vai apresentar o resultado desse plano tático. É daqui 3 meses. Então, daqui 3 meses, ela coloca na sua agenda, na agenda do cliente. Ela já tem que fazer todas as travas de agenda. Senão, os prazos passam e a gente não faz o trabalho que foi combinado. Imagina para o cliente.
O cliente vai ver que a agenda dele já está com a data marcada com você. Ele vai ver que já tem uma pessoa se preocupando com isso. Ele está seguro. Ele não fica com aquela dúvida, mas quando que o fulano de tal vai falar comigo? Ele nunca mais falou comigo. Não, peraí, está na minha agenda, está agendado, já foi agendado com antecedência. Eu entendi que ele é um estrategista, eu entendi o valor dele. Vocês não têm noção do valor que vocês vão começar a ter para o cliente. Eu lembro que eu fazia reunião. Tem cliente que até hoje está na Alca, está sendo cuidado por alguma outra agência aí, né? Tem um que, se eu não me engano, está com o Bruno, da Recify, chamado Arbontech. Eu fazia reunião com esse cliente de 3 em 3 meses só. Presente. Fazia o plano tático, tá contigo, né? São dois senhores que eu coloquei no mundo digital. Eles não tinham, eles atendem grandes indústrias mesmo, são muito bons, são pessoas extremamente técnicas que atingiram um baita sucesso né, como empresários, só que eles não estavam no mundo digital, não tinham nada, zero. Coloquei eles no mundo digital na época. Em 3 em 3 meses eu me encontrava com eles. Para vocês terem noção, eu ia presencial, porque como eu convivia muito em Jundiaí, com empresários de Jundiaí, eu ia lá presencial, e como eles eram mais senhores e tinham essa questão do presencial ainda muito forte, eu via que aquilo tinha um baita valor. Como eu só fazia isso de 3 em 3 meses, era um evento, pessoal. Era assim, tinha café, eles mandavam a funcionária deles ir na padaria, montar uma mesa de café dentro da sala de reunião. Era um evento. A gente ficava 1 hora e meia, falando, batendo papo lá dentro, falando sobre o plano tático, tudo que deu. Eles mostravam os números deles, vinham com os números todos tabelados. Eles se preparavam com 2 dias de antecedência, ele e o sócio, com todos os números que eles atingiram de resultado. E por que isso aconteceu? Porque eu deixei claro para eles que eu era um estrategista de marketing, que a minha hora é cara, e que eu dedicaria, para não custear muito o projeto deles, eu me dedicaria a fazer o plano tático e a apresentar o resultado e fazer um novo plano tático de 3 em 3 meses. E para eles, aquele momento era especial, valia muito. O que vocês fazem para a hora de vocês valer muito? Para o cliente ter essa percepção. Você, para o cliente, é algo fora da curva ou você parece um assistente consultivo para o teu cliente? Então, como que você cria esse ambiente? Você tem que deixar as coisas muito claras. Você tem que ter uma rigidez no processo para o cliente valorizar você. E quantos anos estão com a gente, Bruno? Não sei se você lembra, mas eu acho que deve ser o quê? 8 anos, 6 anos, 8 anos. É desde que a gente era agente. E agora está com a Recify cuidando deles. E não sai, é difícil. Por quê? Porque foi criado um ambiente de valorização da empresa, dos processos. Então, basicamente, vocês vão fazer isso, né? Então, a assistente consultiva, ela vai travar a agenda de vocês e depois ela vai para a parte importantíssima, que é D+1, não é com relação à reserva da agenda, tá? É com relação do handover. O handover, D+1, né? Então, o dia do handover, mais um dia, ela tem que já ter feito o lançamento. Cara, muita gente erra nisso. Demora, gente, é lançar uma tarefa, seja na Alca, que é o lugar, o ambiente que a gente está falando agora, ou seja internamente, lançar uma tarefa para um executor fazer, deveria ser a coisa mais fácil. Já tem o plano tático, é só lançar. E aí aquela parada vira uma novela. E outra, Gabriel, eu posso lançar uma tarefa de SEO se o site não estiver pronto? Óbvio que não. Agora, eu posso lançar tarefa de criativo enquanto o site está sendo elaborado? Pode. Quantas agências eu já vi que deixam a tarefa de criativo sem ser feita porque o site ainda não está pronto? Ah, mas para que eu vou fazer criativo se o site ainda está em elaboração e tal, revisão, sei lá? O que tem a ver? São profissionais distintos. Esses profissionais têm que ter um guia, um norte. Esse norte vai ser um playbook, um guide. Ah, não tem playbook o cliente, não tem guide. Eu coloquei uma referência, que é comum aos dois. Então tá ótimo. Deixa esse criativo rodar, deixa esse site rodar junto. Tem muita tarefa que pode rodar junto. E essa falta de sinergia do projeto, às vezes faz uma campanha começar a rodar só depois de 3 meses. Aí a culpa
Não, dos processos, do executor, não. Muita coisa dava para ter sido feita junto. E aí o estrategista passou mal passado isso para assistente consultiva, e a assistente consultiva não fez legal, porque está mal passado. Então, todo esse processo do plaque e da transferência tem que ter cuidado. A assistente consultiva vai lançar as tarefas. Lançou. E aí começa a vir as tarefas semanalmente. Assistente, na verdade, é uma tarefa diária essa. É uma das principais tarefas do assistente consultivo, que é a qualificação das tarefas que chegam e envio para aprovação. Não pega você, estrategista, consultor, pelo amor de Deus, para de qualificar a tarefa. Entregue. Você vai gastar um tempo absurdo e você nunca vai ficar plenamente satisfeito de primeira. E aí, o que você vai fazer? Você vai gastar um tempo qualificando, vai voltar a tarefa vai vir de novo, você vai querer ver de novo, porque você pediu alteração. E muitas vezes, a tarefa é enviada no grupo do cliente, sem você validar, e o cliente aprova, e ele ficou satisfeito com aquilo que foi executado. Quantas vezes eu vi, tá? Já vi mais de uma vez, uma agência pedir alteração numa tarefa, a alteração é feita, manda para o cliente fala, nossa, eu não gostei disso. Aí a agência pega a versão anterior que foi feita, antes dela pedir alteração, manda para o cliente fala, agora está perfeito. Aí a gente tem que vir lá na plataforma, na cara de pau, e falar, pessoal, assim, ignora a alteração que foi feita, manda a versão anterior novamente. Quantas vezes? Muitas vezes isso, muitas. Por quê? Eu não precisava gastar essa energia. Deixa a tarefa aí para o cliente, deixa o assistente consultivo validar. Se o cliente não gostar, ficar insatisfeito, você está no grupo, você intervém e fala, é verdade, vou pedir aqui os ajustes, fica tranquilo, que aqui é meu trabalho, deixa comigo. Tu vai, você joga isso para assistente consultivo e o negócio flui. Para de ser a trava do seu negócio, né? Achando que o negócio inteiro só tem qualidade se passar por você. É muito ego isso. Deixa o negócio rodar. Qualificou, enviou para aprovação, que é semanal, que é assistente consultiva, aí vem a questão que eu acabei de falar para vocês, que é o tempo todo, que é o único momento em que o consultor age e aparece sem ser nas reuniões pré-agendadas. É na crítica consultiva de entregas. O consultor está no grupo e faz as críticas, se necessário, não em tudo. Eu lembro que eu tinha 20, 30 grupos. Você acha que eu olhava? Eu via o negócio explodindo lá, coisa sendo enviada, papapá, vários. Aí, quando algum cliente não gostava de algo, assistente consultiva, que eu tinha 2 assistentes consultivas, porque eu tinha muitos projetos. Eu cheguei a gerenciar, eu sozinho como estrategista, 62 projetos. E eu tinha outros consultores. A assistente consultiva vinha em mim e falava, Gabriel, o cliente tal não gostou da entrega X lá, que quer dar uma olhada? Eu já deixava instruído para ela. Ela me notificava, eu entrava no grupo e falava, olhei aqui, realmente, eu vou pedir ajuste. Fica tranquilo aí, vai trabalhar, deixa que eu faço meu trabalho aqui. Bom, só isso. Tocava o barco, né? Basicamente é isso que vocês precisam fazer também, se afastar um pouquinho dessas questões, só entrar no momento necessário. E por último, a assistente consultiva, esse é o processo dos 13 passos. Em 30 dias, assistente envia o plano tático atualizado, né, os status da tarefa, ou se for um drive, você olha em 30 dias, é importante revisitar esse plano tático em 30 dias e ver tudo que foi feito, se tem alguma coisa travada. Acontece muito de você pegar, olhar o plano tático e falar, pô, tarefa tal não foi nem lançada, o que aconteceu? A assistente está lá uma observação, o cliente não enviou o acesso das redes sociais, até hoje. Aí, óbvio que você vai intervir, você vai falar para o cliente, você está atrasando o plano tático, eu vou perder o plano tático que eu montei e não vou repor. Tu vai ficar sem tarefas específicas, porque não manda para a gente um acesso necessário. Ou outra coisa que pode acontecer, né? Às vezes o cliente não contrata a criação de conteúdo para o site e fala que vai enviar, aí ele não manda nunca. Então, você pode dar um esculacho e vender a criação de conteúdo. Mas pode falar que vai perder o plano tático, vai perder o trabalho que foi executado, não vai ser feito outro, e que ou a pessoa contrata agora um conteúdo ou manda hoje.
E aí o cliente começa a sentir que não é brincadeira, que você está realmente se importando, você não é amiguinho, você não está com medo dele. Você é um consultor estrategista e que não quer perder seu tempo, né? É muito difícil fazer isso, tudo que eu estou falando, quando a gente tem poucos clientes e esses clientes que pagam a conta. Eu sei que é difícil, dá vontade de fazer o que ele quiser para não perder aquela conta, né? Mas você só vai ter muitos clientes se você mudar a postura, se você tiver mais valor, né? Beleza, feito essa análise de 30 dias, né? Essa análise mensal, aí a gente vai para o agendamento do plano tático de análise, que vai apresentar para o cliente ali o que foi feito e tal. E aqui ele fala, ó, 10 dias após o limite do plano tático anterior. Então, quando acabou o plano tático que você fez, se for trimestral, é trimestral essa reunião. Se for mensal, é mensal. Por isso que aqui a gente coloca PT, plano tático. Só que eu sou a favor do plano tático trimestral, que é o PTT. Então, se você identificou, se você acabou o plano tático, em 10 dias tem que ter a reunião de apresentação. Então, você vai fazer a reunião de apresentação, mais a reserva das agendas. Entendeu? Fazer do quê? Entendeu? Então, você vai ter a reserva das agendas. Aí você vai apresentar esse plano tático, o consultor, você como consultor tem 1 hora para dedicar na apresentação deles, fazer todas as críticas junto ao cliente, e você vai agendar novamente com ele agora, daqui tanto tempo, tudo é automático. Não pode ficar lacunas nas agendas. E quem vai fazer agendamento é a assistente consultiva, você só tem que executar o que ela agenda, tá? O que ele agenda. O ponto mais importante desse processo, que a gente vai entrar no upsell agora. A apresentação do plano tático, ela é o teu momento de upsell. Se o plano tático é trimestral, de 3 em 3 meses, você tem a obrigação de aumentar o plano do cliente. Porque se ele só não aumenta se ele não estiver satisfeito, ou se você não tiver feito, gerado resultado naquele plano tático. E tudo bem, pode acontecer. Já aconteceu comigo muitas vezes. O plano tático que eu fiz não teve êxito em 3 meses. E aí eu mudo a estratégia e eu não tenho como também vender mais, aumentar o custo daquele cliente depois de 3 meses. Então, eu não ofereço mais nada. Mas muitas vezes o cliente está plenamente satisfeito e aí vem eu lá com algo que a gente não fez ainda. Vamos começar a trabalhar o LinkedIn? Vamos rodar campanha no LinkedIn? Vamos começar a fazer conteúdo no LinkedIn para posicionar você dentro de grupos de discussão e assim por diante? Vamos começar a criar artigos? E aí eu chego para o cliente com um plano tático novo, já com essas ideias. Já crescem. E eu chego com um novo valor. Vai acrescentar mais R$ 500 no seu plano só. 90% das vezes a resposta é sim. A minha taxa de conversão, na verdade, era 87% em upsell. 87% das vezes, eu mapeava isso dentro do nosso funil, 87% das vezes que eu apresentava um plano tático com upsell, eu fechava o upsell. Então, esse é o momento. A obrigação de vocês, como vendedores consultivos, é fechar mais, é ampliar. Projetos que começam em R$ 1.000, tem que finalizar em R$ 5.000, depois aí de 1 ano e meio. Com a sua... mas eu queria já começar o projeto vendendo um projeto de 5.000. Quanta agência eu vejo fazer isso? E ela não sabe furar, está se metendo. Vai lá, mete um projeto absurdo, coloca lá milhões de coisas, 5 pau, 7 pau, fala, eu sou foda, fiz um projeto aí, estou com um projeto ótimo, só que não consegue colocar em prática em 30 dias, nem o que fez em 30 dias não vale 1.000. E aí já vem mais uma fatura de 5, 7 mil para pagar, e aí o cliente não aguenta 3 meses, pede cancelamento. Entra com um projeto menor e vai fazendo upsell. Faz um projeto de acesso, de entrada, um projeto que o cliente não vai doer e que ele não vai te pressionar no momento inicial, que é o momento mais difícil, que é a relação no começo, que tem mais travas. E aí, nos primeiros 3 meses, você não está onerando tanto o fluxo do cliente. Esse é meu ponto de vista, tá, com relação a projetos de marketing. Você não está onerando. Você não é um custo alto, você é literalmente um investimento que o cliente entendeu que é a médio e longo prazo, vai dar resultado, e aí ele não sente essa dor. E você também tem capacidade de entrega. Depois você vai aumentando, upsell, até ter um projeto de 10K, 15K. Tá? E dá para chegar em 10, 15K se você estiver gerando resultado.
Principalmente quando você chega na F3 e F4. O cliente está tendo um faturamento muito bom. Você já representa para ele algo muito importante. Recentemente eu tive uma reunião com um cliente que, como possível cliente potencial aí, que era justamente um lead premium para mandar para vocês, e ele me relatou que já tinha uma agência cuidando dele. E aí eu falei, mas quanto essa agência, né, te cobra hoje, no papo? Aí ele falou, R$ 7.000 por mês eu pago para eles. Eu falei, nossa, entendi. Aí eu falei, mas o que eles fazem? Aí ele mandou lá uma listinha do que eles faziam. Eu falei, mas isso daqui daria para... Isso que eles fazem dá para fazer por 3 pau. Máximo, 3, 4 pau. E aí eu falei com o cliente, falei, cara, a gente consegue uma proposta com melhores valores e tal. Ele falou, irmão, eles me geram um resultado que eu nunca imaginei ter. Eu não vou cancelar com eles essa parte. Se você quiser me oferecer outra coisa que eles não fazem, que é uma agência de performance, né? Se você quiser me oferecer outra coisa que eles não fazem, tudo certo, mas o resultado que eles me geram, eu não vou arriscar nem ferrando mudar. Dane-se que é 7, 9 mil reais. O resultado que a agência está gerando é muito maior que isso e a pessoa não vai arriscar sair de alguém que está gerando o resultado. Então, a gente tem que chegar nesse patamar como estrategistas, tá? E aí vem a reunião de plano tático e fechamento do upsell, tá? Que vocês têm que fazer com o cliente. Tudo tem os prazos aqui. Depois vocês vão ter esse material. A ideia é que esses prazos sejam inseridos dentro do seu workflow. Fechar um projeto, abre os 13 passos para nada ser esquecido e tudo ser executado, tá? Agora, vamos lá. Por que a gente coloca tudo isso na balança, todos esses passos? Para a gente poder ter controle de custo operacional. Como que eu tenho uma agência saudável? Quando eu controlo todo o custo operacional dela, e o custo operacional está relacionado com as horas, né? Quanto que é uma hora de um assistente consultivo? Isso aqui é só simulação, tá, pessoal? Quanto que é uma hora? Vamos pensar no plano tático, tá? Trimestral, perdão. Vamos pensar no plano tático trimestral, que é o que eu levanto a bandeira aqui para vocês. Plano tático trimestral. Quanto que assistente consultivo, quanto que é a hora da assistente consultivo? R$ 20? Isso é baseado num salário de 2.000, mais custas trabalhistas e tal, que você tem que ter dentro do bolo, tá? R$ 20. Quanto que é a hora de um consultor? 50. Por exemplo, um consultor estrategista. Eu não estou nem falando do founder, eu estou falando de uma pessoa que tem um salário X lá de 4, 5 mil reais, mais custas trabalhistas e tal. Vamos lá, 50. Hora útil da equipe. Então, 7 dias por semana, 20 dias e tal, 140 horas por mês. Modelo do projeto, plano tático trimestral. Aí, vamos lá. Todas as etapas que a gente acabou de falar, olha elas aqui. Todas as 3 etapas aqui, a frequência, o tempo, quem faz, os custos e os custos mensais. Todas as etapas. E aí a gente começa a ter uma noção ali pelo projeto, né? Pelo projeto. Então, a gente está aqui, assistente consultiva. Ela gasta, na média, 4 horas e 44 minutos por mês fazendo o atendimento desse cliente. O consultor, 3 horas e 33 minutos. Ah, é um projeto, a simulação que foi feita aqui é de um projeto, depois eu pego aqui, tá mais para frente, é de um projeto de ticket de 3.000, tá? Então, óbvio que você tem um projeto de 5, 10, assim por diante, teu ticket, tuas horas aumentam, porque você vai ter mais tempo de dedicação ao plano tático e assistente também vai ter mais e mais vezes mandando itens para aprovação e reprovação. Então, aqui, por exemplo, o consultor, 3 horas e 33 minutos por mês, total 7 horas e 77 por mês, R$ 255,56 de hora dedicados a esse projeto de 3.000, tá? Qual que é a capacidade de um assistente consultivo? Olhando para esse número de horas, 31 projetos na faixa de R$ 3.000. Um assistente consultivo poderia assessorar em 31 projetos que as horas úteis dele dariam conta. Qual é a capacidade de um consultor? 42, porque ele dedica menos horas que assistente consultivo. Mas tem que ser equilibrado. É uma dupla sertaneja, é uma dupla. Tem que ser equilibrado.
Então, o que a gente coloca como projeto simultâneo com margem segura? 30. Então, cada dupla de consultor mais assistente consultivo tem o poder de gerenciar 30 projetos com muita segurança. Eu cheguei a 60. Tinha 2 assistentes e eu fazia 60 projetos como estrategista. Só que eu não fazia mais comercial, eu não fazia mais nada. Meu trabalho era todos os dias fazer plano tático, analisar plano tático, fazer plano tático, analisar plano tático. É isso que eu fazia todos os dias, no horário comercial. Não passavam 10 minutos, horário comercial. Por quê? Porque eu já tinha uma carteira de clientes que me cobriu todo o horário. Eu tinha outros consultores, eu cheguei a ter 3 consultores com a sua dupla, né? Consultor mais assistente consultiva para multiplicar o resultado, que chegamos em 200 clientes, daria para ir mais. E aumentando essas duplas, né? Aqui você tem a capacidade de atender 30 clientes com margem de segurança, você e um assistente consultivo, e aí você vai multiplicando as duplas. Mais 2, mais 2, mais 2, e aí a tua agência vai crescendo. Em vez de multiplicar executores, você está multiplicando estrategista, dupla de estratégia, aí de atendimento. Aí vamos olhar um pouquinho dos custos aqui, ó. R$3.000 um projeto, uma margem de 30%, tá? Só que é margem estratégica bruta, eu já vou explicar sobre isso. Impostos, 10%, por exemplo. Custo de... Cada um tem o seu, né? Depois vocês têm que fazer a simulação. Com o IA lá, só jogar lá, ela vai te dar essas informações. Custo de consultoria e gestão, 255, a gente acabou de descobrir lá, no cálculo que a gente fez. Custo por hora. Custo fixo adicional, 0. Vamos ser sinceros, pessoal. 90% das agências, talvez, estão aqui, tem custo fixo, aluguel, água, luz e tal, 0, porque, na verdade, está na própria casa. E não dá para ficar misturando também as coisas, colocando as contas da casa no bolo da empresa, não. Se você assumir um modelo home office, um modelo apartado, que não tem custos fixos, melhor ainda, não tô, foi, na verdade, inteligente para caramba. Então, não tem por que colocar isso em cálculo, no cálculo. Quero colocar lá os sistemas que eu pago, as IaaS e tal, e as coisas que eu pago para poder me dar, aí tem que colocar aqui, tá bom? Aí vocês têm que fazer o próprio cálculo para um projeto de ticket médio de 3.000, tá? Então, se eu tenho 30 projetos a 3.000, nós estamos falando R$90.000 de projetos. Porém, a tua parte não é 90.000. Por quê? A parte estratégica do projeto é 30.000. 30%. O restante, se você está usando a Alca, você está pagando profissionais para entregarem tudo aquilo. Tá? Então, vamos supor que você tenha 30% de margem estratégica da sua agência, da margem que foi colocada para o teu trabalho estratégico. O restante é para pagar a terceirizada daqui, terceirizada dali, plataforma de crowdwork, ou pessoas específicas para executar as tarefas. Então, você tem 27.000, cada 30 clientes, 27.000 de receita estratégica. Custo da equipe, o VC mais a C. Vamos supor que você, founder, recebe um salário, tá? De 5.000 ou mais. Então, você, como founder, tem que sair da posição de founder e entrar com a posição de vendedor consultivo. Você tem que ter Prolabore. Então, aqui está o teu Prolabore. Então, dos 27.000, eu tenho o Prolabore do founder e do assistente consultivo, o salário do assistente consultivo. 9.800. Aí você tem o imposto. Né? Você tem lá o imposto. Gabriel, mas o meu salário, meu Prolabore é 15.000. Mas peraí, o teu Prolabore não está relacionado, então, a um Prolabore de vendedor consultivo. Você já está colocando o teu Prolabore de SEO, né? Você está colocando um outro cargo ali, mas não de vendedor consultivo. Aqui eu estou colocando a precificação de quanto seria um vendedor consultivo se não fosse você. Tá? Imposto 10%, tem 2.700. Ou seja, o lucro bruto final, tá? O lucro final teu é 14.500. Quando eu falo bruto é porque se tiver custos fixos, ainda tem que deduzir daqui, né? Mas como as agências geralmente não têm, então a cada 30 clientes, pessoal, presta atenção no que o Plaque pode fazer. E eu sei que a maioria das agências não sobra R$14.500 no final do mês. Eu sei o esforço que é. Eu converso com muitas agências. A maioria trabalha e não tem lucro bruto. Tira um Prolabore um pouquinho recheado,
mas que não chega perto do que deveria estar tirando. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que com 30 clientes nessa metodologia, pode sobrar R$ 14.500 de lucro da empresa, sendo que o founder, se ele for um vendedor consultivo, está tirando para a Labore já. Esse 14.500 nem contando já que já saiu a retirada do founder, que está atuando como vendedor consultivo. Na hora que você começa a multiplicar a dupla de consultor e estrategista, você começa a ampliar isso aqui e multiplicar esse lucro bruto final. E aí se começa a criar um negócio com escala, controle. E olha que legal. Hoje, você pode, a partir do momento aqui, você vai virar um mentor de consultores. Você vai começar a formar consultores com o seu intelecto, com a sua forma de prestar consultoria estratégica. Então, você começa a formar consultores e assistentes consultivos e virar uma máquina que forma essas pessoas, óbvio. Para alimentar essas pessoas de projeto, você vai precisar rodar uma máquina de vendas. Você vai precisar estruturar isso. E a hora que a máquina de venda começar a rodar, você pode dobrar, que vai ter cliente para todo mundo. Enquanto você não tiver uma máquina de venda estruturada, se você colocar antes da hora, você vai ter um custo que vai demorar para ser coberto com 30 projetos aí, né? Aí ele acaba virando uma despesa maior a médio prazo ainda, né? Então tem que também prestar atenção nesse ponto. Dúvidas até aqui, pessoal? Beleza, vamos lá, gente. Não sei que horas são agora. Bom, na última conversa que a gente teve, eu falei para vocês elaborarem ali algumas coisas como matriz de produtos 4F, né, que é para vocês terem produto, montar o organograma de vocês. E agora eu vou acrescentar o plano tático padronizado da sua agência. A gente vai mandar o modelo, mas monta o seu. Ontem eu estava dando uma consultoria, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas eu também dou consultoria para outros tipos de negócio, né? Mais focado em rede. E aí ontem eu dei uma consultoria para uma oficina mecânica, que está já pela sua quinta unidade, né? Na região do Ceará, e a gente estava falando sobre processos, implantação de metodologia de gestão ágil e assim por diante, dentro de uma oficina mecânica. Aí ele pegou e virou para mim e falou que não sabia como montar a planilha de precificação dele, porque, olha que interessante, ele falou, eu tenho 3 variáveis de complexibilidade de serviço. Eu tenho o serviço fácil, normal e o difícil. Os serviços, essas 3, eu tenho que ter margens diferentes de lucro. No serviço difícil, eu preciso ter uma margem de lucro muito alta, porque ele é um serviço que pode dar pau e eu vou ter muito mais gasto do que eu precifiquei. O fácil não tem perigo de eu gastar mais horas do que eu precifiquei. E o normal, eu já sei o quanto pode dar de mais e o quanto pode dar de menos, então eu consigo equilibrar. Beleza. A gente foi lá no Cloud, eu mostrei para ele, ensinei, eu fui lá no Cloud e jogamos toda essa indagação e pedi para montar uma tabela de precificação que levasse em consideração essas 3 variáveis. E aí ele saiu com isso pronto da nossa conversa, a gente testou, o que foi entregue pelo Cloud, acabou, ele saiu com uma tabela de precificação que considerava essas variáveis. O que eu quero dizer é, vocês podem pegar essas atividades que eu estou passando e numa conversa com uma ferramenta que vocês usarem em EDA, você explicar e pedir para montar para você. Então, não precisa pegar lá, montar uma tabelinha e tal, a própria IA pode montar uma matriz de produto, desde que você explique para ela tudo e fale todos os produtos que você quer trabalhar, e ela pode te ajudar a selecionar em quais fases eles podem ser aplicados e assim por diante numa conversa. Tá? O plano tático é a mesma coisa. O nosso plano tático é a base, você pode selecionar o que você quer mudar, pedir para o IA fazer e construir um documento autoral. Então, é muito mais fácil hoje. Tá? E, por último, de atividade, que é importante, é a automação do cronograma na sua plataforma de CRM ou de workflow. Então, pega essa apresentação que a gente vai mandar e tenta olhar como que você vai, não precisa, se você não conseguir fazer, porque a gente vai ter as mentorias individuais, pega essa atividade aqui, pega esses 13 passos e vê como você pode implantar isso dentro do seu sistema operacional.
para já ter isso preparado. Teve muita gente que teve dificuldade nessa parte, que a plataforma que usava não permitia fazer automações, ou usava uma versão gratuita de alguma ferramenta que não permitia fazer as automações, ou seja, tudo era manual. E teve gente, na última imersão, que criou a própria plataforma usando o Lovable. Foi lá fazer, quer saber, vou criar minha ferramenta de gestão e de leads e gestão desses processos do Plaxo. E criou a própria ferramenta. Tá? Então, tem várias formas de solucionar o problema, é só ter a criatividade e a vontade de fazer. Tá bom, pessoal? Bom, o Valdério, é bastante informação e eu acho que deu para passar tudo. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Acho que depois, se a gente for ter mais um encontro ainda, dá para fazer uma revisão de alguns pontos. Tá? E aí, na mentoria individual, a ideia é entrar com eles em cada detalhe e colocar em prática ali todas essas atividades para que o Plaque seja implantado e a pessoa possa se tornar, a agência possa se tornar partner nossa, né, com todos os benefícios dos partners, tá bom? Eu jogo aí para você agora. Tá ótimo. Quero parabenizar. Exatamente 9h40. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Passou todo o conteúdo, com maestria, suficiente aí para a gente entender bem todo esse processo. Até os partners que estão aqui, eu participei da primeira turma, estou agora aqui na segunda. Já viu como que ficou mais esclarecedor até todo esse processo aí do plano tático e os 13 passos implementados e a rotina depois de elaborado, né? Depois de definido a matriz dos 4F, os 13 passos, tudo subir isso aí dentro das planilhas, fazer o alinhamento com o DNA da agência, ficou claro aqui, agora é com quem participou. Finalizando, não vai ter outro encontro, Gabriel. Que pena, pessoal. Encontro não. Que agora, a partir daqui, eu vou fazer uma apresentação consolidada do que a gente está construindo como programa Alca Partners para todos. E a partir daqui, só tem uma opção. Está dentro ou está fora. Tá? Os que estão aqui terminando essa imersão, e tem outros que, por questões de agenda, não puderam participar no ao vivo, vão ter acesso às gravações, eu vou subir as gravações desses encontros numa área específica, e aqui fica para todos nós aqui o recado. A partir daqui, depois a gente vai rodar um formulário de adesão ao programa, e eu vou mostrar o que é o programa Alca Partners, até aqui como a gente tem elaborado, para a partir daqui a gente avançar mais a respeito disso. E você poder ter elemento suficiente para você decidir continuar ou não conosco aqui no programa que a gente tem colocado como uma ferramenta de expansão estratégica, tanto para consultores como agências que desejam acelerar a adoção da plataforma, liderar outras agências e escalar o seu negócio, tá? Lembrando, ela tem o objetivo de expansão estratégica é voltado a profissionais, consultores e agências, né? É voltado para quem quer liderar, quer mentorear e quer ser mentoreado, para quem deseja liderar e guiar outras agências também. É voltado para a adoção da plataforma, impulsionar a adoção e o consumo na plataforma. Por isso, nosso braço de projetos ali para os partners credenciados. Nós trazemos esse programa já desde o ano passado como substituição daquilo que todos conhecem como programa de embaixadores, com uma escada de progressão baseada em desempenho. Perdão. Nós temos como fundamento, né, recompensar aqueles que se engajam, aqueles que agregam valor também ao programa, porque é um ecossistema, é construído junto, então é pilares, a escalabilidade construída junto, não tem bala de prata aqui, não tem fórmula pronta, tem metodologia, tem experiências, né, que nós estamos absorvendo, e creio que muitos aqui vão contribuir de maneira singular com esse processo, e nosso objetivo é esse, é transformar aqui cada um de nós como partners e multiplicadores de performance e crescimento dentro do ecossistema.
Então, ele vai se estruturar em níveis progressivos, com benefícios e responsabilidades específicas. Sendo assim, né, nós temos aqui a estrutura de modelo de negócio da própria Alca. A Alca tem hoje, na sua plataforma, e vem uma nova versão aí, que está com muita coisa boa, muita coisa que foram recomendações das agências, dos próprios parceiros que a gente absorveu, mais aquilo que está em tendência de alta no mercado, absorvendo muito mais ainda tudo isso, a metodologia que tem, facilitando para nós construir pacotes e soluções que a gente consegue comercializar, e ela é dividida em duas contas, as contas companies, que é para empresas que contratam diretamente as suas demandas, tem muitas empresas de médio e grande porte, tem time interno de marketing, então ela tem ali, pequeno porte também, ela sempre vai com o programa Alca Partner vinculada a uma agência, que vai trazer a camada estratégica e a Alca a camada operacional. E tem a conta que são a conta que nós temos, já conhecemos, que é as contas das agências que utilizam ali com desconto progressivo. Hoje nós estamos lá com 3 planos, o Freemium, o Start e o Advanced, com descontos progressivos, então essas contas. E aí entra, né, a novidade da estrutura de contas em cima do que é ser parte. Não é uma nova conta, não é uma nova modalidade, mas é uma condição estratégica atribuída a uma agência que foi convidada a integrar o programa por vários critérios, volume de consumo, qualidade e performance daquilo que faz, né, engajamento e recebendo convite exclusivo ali. Essa agência convidada, ela vem para dentro do programa Parte, que, como eu já disse, tem sempre repetido aqui os 3C, já ficou conhecido nos 4 encontros, eu falei sobre eles, né? C de conexões, ampliando os nossos relacionamentos, então a gente já está vendo o movimento das próprias agências entre si, fechando parcerias, agregando valor, complementando soluções, atendendo ao cliente de maneira mais 360, e a Alca também. A capacitação, nós estamos aqui no programa de imersão, de mentorias individuais, de recursos que a gente tem compartilhado, e crescimento, que é, vamos traçar estratégia juntos, vamos ver o que está funcionando, que está dando resultado, né, para que a gente possa ampliar a nossa receita e a nossa escala aí, os nossos processos de marketing e vendas. E aí, os 5 níveis do programa, começando pelo nível bronze, vai até o nível diamond. Cada um deles tem um critério, né, e os indicadores que fazem parte, tá? O bronze, ele ainda está, a gente fez como porta de entrada, e geralmente os programas de parceria, eles vão oferecendo benefícios quando você está do gold, platinum para cima. Então, você tem uma rota uma jornada no programa que você tem que ir cavando poço, para depois você ter benefícios. O que nós fizemos de invertido? Porque eu, como eu disse, ao modelar o programa junto com o Gabriel, olhando pelo que a gente ouve como dono de agência, eu também já participei de outros programas, já fui Gold da RD, já participei, paguei para ser certificado HubSpot, já sou ainda parceiro SharpSpring, sou revenda white label da solução no Brasil, mesmo que eles tirando a operação do Brasil, mas o que a gente observou é que esses programas, muitas vezes, eles já pegam um peixe grande, criado, e aí ele impulsiona, mas os pequenos não, e nós fizemos uma coisa diferente no programa da Alca. Nós concentramos os benefícios na porta de entrada, que é o bronze, que depois no próximo slide eu vou explicar. Mas os indicadores é basicamente a tua capacidade de absorver a tua operação dentro da Alca e aplicar essa metodologia e ter escalabilidade, porque o que é importante para trazer saúde ao ecossistema é que a gente realmente saia da operação e se torne estratégico e tenha escalabilidade, ponto. Tanto para a Alca quanto para mim é o que vale a pena. Senão não faz sentido. Aí depois tem Silver, Gold, Platinum, é esse, aí tem o benefício, né, a capacidade também de absorver, você tem 2 leques, eu vou mostrar depois,
ou liderar o ecossistema, ou absorver, gerar demanda, trabalhar junto com a geração de demanda dentro da plataforma, mas esses são os itens que fazem parte aí dos níveis ali. Depois, se alguém tiver alguma dúvida particular a respeito, pode agendar uma conversa comigo, conversar, falar comigo, a gente vai trazendo os detalhes a respeito dos indicadores de participação no programa. O importante aqui é saber que quanto mais você cresce na Alca, mais oportunidades a Alca abre para você, mais ela investe na sua introdução ao programa. É o que a gente está fazendo com os demais que a gente tem convidado a estar, tá? E aí o nível bronze, que eu falei a questão da porta de entrada, é isso. Depois de participar da imersão, você tem acesso à mentoria PLAC, que são mentoria individualizada. É mentoria realmente para entender o teu estado atual, traçar a rota para você chegar ao estado ideal e acompanhar você de maneira individual. Isso aconteceu com as 12 agências, a oportunidade foi dada para as 12 agências que elas se participaram ali. Aí a segunda situação é em relação à estrutura comercial. A estrutura comercial é o que a gente está bolando como a coordenação do programa, eu, a equipe, para acompanhar e impulsionar o acompanhamento dedicado aí para aprimorar a estrutura comercial. Aqui não é consultoria comercial, porque temos aqui até especialistas com muito mais bagagem do que a gente, e digo a gente, digo eu, tá? Mas é ajudar a gente a estar junto ali, colocar ombro a ombro ali no teu negócio. Eu costumo dizer, eu fui conversar com uma pessoa especialista num nicho diferente do meu, que era um projeto novo que eu estava trazendo, e para essa pessoa ele falou assim, mas você é um especialista aí, o que você achou interessante me chamar para a gente construir isso? E eu disse para ele uma frase bem chula, mas que é real. Eu falei para ele assim, cara, nenhum cabeleireiro corta o seu próprio cabelo. Então, nenhum médico pode operar o seu próprio corpo. Então, eu acho que é importante, talvez até a troca de ideias, né, esse um a um, a estrutura comercial, ele traz isso. Outra coisa, todo o que vocês viram aqui que foi exposto pelo Gabriel, é apoiar na definição e formação de pacotes de serviços competitivos para vocês, utilizando a plataforma, modelo de contratação, definir em qual das fases, dentro da metodologia, da lógica dos 4F, o cliente está, em que momento eu vou oferecer o quê, qual é o produto de entrada, qual é o upsell que eu posso fazer, qual é o cross-sell. Então, eu posso trazer para ele essa questão. E atendimento prioritário, tá? É claro que o atendimento da ALCA, cada vez mais a gente tem se preocupado a ser da melhor, da mais ampla excelência, mas quando a gente diz atendimento prioritário, é construção de modelo de negócio de escalabilidade. Tem agência que consome, uma das top de consumo dentro da ALCA, e a única coisa que ela quer é que a ALCA faça o serviço dela. Ela não está aberta para a parceria. Para a ALCA é rentável, para ele também é um modelo de parceria adequado, mas aqui o Alca Partners tem um pouquinho de troca, e aí por isso que nós falamos de capacitação e network contínua aí, tanto para formar essa rede de negócios estratégico, tá? Indo adiante, quais são os benefícios? Desconto adicional, automaticamente, independente dos planos mudarem da Alca, tem um desconto adicional que é aplicado no desconto que você já obtém, dependendo do plano que você aderiu ou do consumo que você tem, que é de 10% extra em todos os planos. Você tem, depois do nível Silver para frente, o bronze, nós vamos estruturar a tua agência e trazer para a aplicação de tudo aquilo porque a gente precisa de agência certificada que aplique os 13 passos do PLAC, para que a gente possa ter facilidade da passagem de bastão de projetos primo, que é a geração de demanda de empresas com projetos fechados ali, com lead primo da ALCA, com comissão já definida, tá? Então, os projetos são aderidos ali, são obtidos ali através, depois do nível Silver para cima. O acesso prioritário, né, as funcionalidades, treinamento, bônus em crédito, a gente tem aí depois premiações que vão acontecer das metas, nós vamos ter metas em grupo, por turma, meta individual, então nós também vamos
proporcionar uma campanha de bônus, créditos em adicionais, comissões, né, que recebem, quando você se dispõe a liderar agências dentro disso, porque essa é a escalabilidade nossa também, a multiplicação da cultura, do ecossistema, e reconhecimento conforme as métricas claras que a gente tem aí para trazer para vocês, tá? Aí, quais são as responsabilidades? Aqui é o que a gente oferece, agora quais são as responsabilidades? Bom, existem duas vertentes que você pode se posicionar dentro do ecossistema. Serei uma agência que vou trazer escala para o meu negócio, vou trazer essa metodologia para dentro. Eu tenho uma metodologia estratégica. O Gabriel falou uma coisa no início, e realmente é. A minha metodologia é aquela que ela não move a empresa, mas faz a empresa refletir, dar sentido ao que ela já faz ou o que ela quer fazer. Aí ela decide o que ela vai fazer. E eu estou fazendo já um link com a metodologia PLAC, que seja a tática operacional. Então, não interfere. Cada um de nós aqui talvez tenha um tipo de metodologia. Faço menção que eu tenho acompanhado nas redes sociais, a Cris, por exemplo, e a Cris ela tem uma metodologia muito estruturada a respeito, né? Tem ali uma sigla e tal, mas, que é o mapa, mas ali não é conflitante trazer o PLAC como a camada de execução daquilo que foi decidido na estratégia. E aí você vai ter a escalabilidade, ou a geração de demanda em conjunto, a sua própria geração de demanda, e aí aqui tem a questão de resolver qual que é os projetos premium e o que é as nossas responsabilidades. Se você receber o projeto fechado, como o Gabriel falou, é atuar como uma consultoria parceira e é fazer todo o ciclo de contato inicial, diagnóstico, propor projeto, retenção, expansão, registrar na nossa plataforma lá no CRM os status, o feedback comercial, participar dos ciclos ali com o time. Então, basicamente, é o PLAC em andamento, tá? E você ali sendo aquele consultor que está ali com a ALCA como base. A outra vertente é a responsabilidade de liderança de agência, que é, chegou um membro novo da nosso ecossistema, eu vou fazer o onboard dele, vou acompanhá-lo e vou mentorear ele mensalmente, vou acompanhar a sua jornada dentro da plataforma, vou contribuir para que ele possa, do mesmo jeito que eu avancei, ele avançar dentro da metodologia e dos recursos que a plataforma e o ecossistema tem, então tem as responsabilidades das agências, tá? Finalizando, existem alguns rituais e alguns comprometimentos aí de governança do programa. As reuniões e os eventos da Alcateia é muito importante para nós, tá? Então, o encontro, que é esses encontros coletivos que a gente tem aqui com os partners e as agências cadastradas, para compartilhar essas nossas boas práticas, para atualizações estratégicas. Então, é muito importante o engajamento do partner para manter-se ativo no programa, a reunião com as agências quando ele recebe do Silver mais à frente, acompanhando o desempenho, a reunião trimestral, nós temos dentro do programa, de todos os detalhes do playbook do programa, os Gold, os partners Golds à frente, passam a fazer, estruturar um conselho consultivo para a própria ALCA, tendo essa participação com a reunião com os fundadores, com os heads de áreas da ALCA, onde a gente vai avaliando o resultado da rede e definindo também ali as diretrizes estratégicas, e, acima de tudo, tem uma coordenação aqui, a gente tem encabeçado, eu tenho encabeçado, mas a gente está cada vez mais aprimorando a equipe, né, do ALCA Partners, para ajudar na implementação, no acompanhamento. A gente vai ser rápido em redistribuir contas entre os líderes, supervisionar a qualidade dos projetos que vocês trazem para dentro da ALCA, conduzir essa comunicação aí com esse conselho e a diretoria, tá? Finalizando, é um programa que ele vai sempre, na avaliação mensal, na avaliação trimestral, sempre monitorar a nossa performance coletiva, mas também a performance individual. Sempre vai estar disposto, mediante, né, base de dados
confiáveis a avaliar a validade de cada coisa que a gente implementa. Então, também a opinião de vocês, a sugestão de vocês vão ser muito importante, as recomendações, a gente tem absorvido aí alguns partners me procuram no particular, olha, seria interessante ter isso, falta aquilo, então a gente está construindo junto esse programa, e é importante essa interatividade aí, essa interdependência entre a gente, para a gente poder avançar, tá? Finalizando, são oportunidades reais de receita, protagonismo, de trazer para nós realmente impacto, crescimento, receita, permitindo que nesse ecossistema a gente possa ter uma participação ativa aí, um acesso privilegiado, tá? Essa é a nossa proposta da ALCA. Então, nos procure, quem está lá no grupo da ALCA, lá, nós vamos deixar depois, até amanhã pela manhã, a gente já vai deixar o link novo do formulário de adesão, né, e aí você pode fazer a sua adesão, e quem fizer a adesão a esse programa, aí sim já vai ter a agenda das mentorias que o Gabriel vai passar, tá? Eu vou pedir ao Gabriel, já aqui em público também, para você gravar novamente, não sei se a gente fez isso na primeira reunião, mas gravar aquela sequência das mentorias. A gente vai distribuir o vídeo lá para que você possa entender o que você vai receber nas mentorias individuais. Nós vamos passar restante do mês de julho, intervalo dessa terça-feira. Na outra terça-feira, a gente tem a abertura das mentorias individuais, que tem encontro em grupo e o intervalo de execução, né? E aí vai ser aberta, só vai para o próxima etapa da mentoria quem executar a primeira, tá? Podendo correr o risco de ser desligado antes de terminar o ciclo de mentoria. São 5 mentorias, 5 intervalos entre o encontro e grupo, mas também os intervalos individuais. Como nós ouvimos falar muito a questão do valor do tempo, né? O tempo é valioso, principalmente para um founder e para um especialista como o Gabriel, nosso também, né? Todos nós aqui envolvidos, vamos fazer o nosso tempo, trazer o ROI necessário para as nossas agências, tá? Quem fez o ciclo completo, viu aí vantagens, benefícios e vai ver muito mais ainda dentro do programa. Nosso compromisso é evoluir cada vez mais. Então, fica aqui o convite a todos que participaram, né? E espero que possa nos procurar em privado e a gente ir conduzindo aí para essa próxima etapa. Vai ser o final de julho, depois o mês de agosto, e o mês de setembro se distribui essas mentorias, como da outra turma, a gente foi 3 meses de sequência, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Se alguém tiver alguma dúvida que quiser tirar agora, tem 2 minutinhos ainda para isso, do conteúdo do Gabriel, ou do programa, ou dos próximos passos. Se não tiver, nós vamos deixar todos os esclarecimentos adicionais lá no grupo da Alcateia. Não tem? Então, obrigado, Gabriel, mais uma vez. Obrigado a todos que participaram. Agradeço, pessoal. Obrigado, viu? Muito bom. Obrigada, pessoal. Boa semana. Boa semana. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Parabéns, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.